Começo por si, Carlos Pereira, qual o tema que lhe és para esta noite? Olha, eu gostaria de... Boa noite a todos, em primeiro lugar, e ao público e ao painel. Eu queria, em primeiro lugar, falar sobre uma notícia desta semana que dá conta que a região autónoma da Madeira foi a região do país nos últimos 9 meses em que houve a maior redução, maior número de falências na região, de encerramento de empresas. Estamos a falar de cerca de 780 empresas que fecharam em 8 meses, estamos a falar de quase 90 empresas por mês e, em contrapartida, apenas abriram 545, ou seja, a região autónoma da Madeira foi a região do país, a única região do país onde se verificou um saldo negativo entre criação de empresas e encerramento de empresas, o que é de facto preocupante. Isto demonstra uma coisa importante que nós estamos a referir há muito tempo, que é estas medidas, estas opções políticas que estão a desestruturar completamente a economia regional, são perversas e, obviamente, vão contribuir para o aumento do desemprego e não para a criação de emprego como era desejável e, obviamente, para o pouco crescimento económico que temos vindo a verificar. E isto, de facto, é uma nota muito, muito preocupante. Carlos Pereira, começo pela questão do orçamento do Estado. As verbas que a região vai receber já são do conhecimento público, também já sabemos as implicações, algumas pelo menos, que poderão ter as medidas que foram anunciadas pelo Governo da República. Qual é a sua expectativa face a este documento e que naturalmente depois vai ter que entroncar aqui no orçamento que o Governo Regional terá de apresentar na Assembleia Regional? Bom, as nossas expectativas relativamente a este documento são muito baixas, como é do conhecimento público. O Partido Socialista está, obviamente, muito preocupado com esta proposta de Orçamento de Estado que o Governo PSD-CDS apresentou. É uma proposta bastante desigual e inexecuível do ponto de vista da sua execução orçamental. Isso tem vindo a público e tem sido mais ou menos consensual entre a maioria dos especialistas. É bom lembrar que esta proposta, enfim, está enviesada naquilo que eram os propósitos iniciais deste Governo. 85% do ajustamento é feito pelas receitas e essa não era uma promessa do Governo PSD-CDS. Apenas 15% é feito pelas despesas, pela via das despesas, pela redução das despesas e curiosamente, essa redução de 15% da via das despesas é feito com um corte significativo nas prestações sociais. São menos 1.000 milhões de euros de prestações sociais que este Governo PSD-CDS vai cortar e isto é dramático do ponto de vista prático porque a população portuguesa já está à beira de um caos social e esta matéria vai prejudicar a região para tentar fugir a este peso? Relativamente à região, indiretamente à região, eu acho que isto é mais ou menos como apertar o pescoço a um morto. Ou seja, peço desculpa à expressão, mas esta expressão parece que quer dizer muito. Ou seja, a região, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, está numa situação absolutamente difícil e muito complicada e quase moribunda, digo assim, a ponto da verdade. As políticas que foram implementadas pelo Governo PSD Madeira nos últimos tempos são catastróficas. O choque fiscal tem sido devastador para a economia regional, como se vê. Aliás, aqueles dados que apresentei há bocadinho relativamente à distribuição de empresas é claro. Os dados relativamente ao desemprego são claros. A maior região do país com mais distribuição de emprego e, portanto, tudo isto está a complicar-se muito. E, portanto, estas medidas do Governo da República vão piorar ainda mais a situação. Mas eu quero fazer algumas notas que me parecem muito importantes. A primeira é dizer que o Governo do PSD está numa lógica de ir à boleia do choque fiscal que o Governo Central vai aplicar. Ou seja, como sabe, este aumento significativo do IRS em particular... Mas tem alguma margem para não ir à boleia, como diz, dessas medidas? Tem que ter margem. O Governo tem que ser... É um plano de ajustamento em que o Governo está comprometido. O Governo Regional tem que ter a capacidade, a credibilidade e a competência para apresentar alternativas quando a situação não resulta. Ou seja, hoje, o próprio Telejornal apresentou isso há bocadinho, em primeira mão, verificou-se novamente a execução orçamental de outubro, a DGO apresentou a execução orçamental de outubro e os dados são bastante maus, igualmente maus. Nós temos uma receita efetiva que diminuiu 6,6% e uma despesa efetiva que aumentou 2,4%. Ou seja, mais uma vez, o que devia de descer aumentou, o que devia de aumentar desceu. E isto, de facto, é preocupante. Ou seja, isto quer dizer que a receita que o Governo Regional está a aplicar é uma receita que não funciona. Ora, a pergunta que se tem que fazer é se esta receita não funciona, se o aumento de impostos está a levar à redução da receita, supostamente era para aumentar a receita, a questão de fundo é temos que contrariar esta receita e encontrar outras soluções. Dir-me-á, mas há um compromisso com o Governo da República.
A questão de fundo é que eu ainda não vi, e ninguém viu, o governo do PSD apresentar uma proposta alternativa. Se existe, nós não conhecemos, estão a ser feitas nas costas dos madeirenses, isso é o habitual, e portanto, se existe, ninguém sabe o que é que está em cima da mesa, mas a questão é que parece que não existe de facto nenhuma proposta alternativa. E essa tem que existir. Tem que haver uma proposta alternativa de maneira a contrariar isto. Porque o Orçamento de Estado vem trazer coisas absolutamente inqualificáveis. Por exemplo, o próprio PSD já veio dizer, recentemente, há 2 ou 3 dias, pela voz do Dr. Guilherme Silva, que a lei das finanças regionais estava suspensa e, aparentemente, isso era o que o PSD preferia. Ora, nós consideramos absolutamente inqualificável que, perante uma lei das finanças regionais que já não se enquadra naquilo que é a realidade da Madeira, a Madeira está a braços com uma situação financeira catastrófica, com uma dívida colossal, o enquadramento da Madeira é completamente diferente daquilo que era há 2 ou 3 anos atrás. A Madeira precisa de mais meios financeiros para fazer face à dívida. A Madeira precisa de uma solução para fazer face a uma dívida que não consegue pagar sozinha. A verdade é esta. Temos de ter esta consciência. O povo da Madeira e todas as pessoas que têm responsabilidades na Madeira têm de ter consciência de uma coisa. A Madeira sozinha não consegue pagar 6,3 mil milhões de euros. Não é possível. Não tem condições nem receitas suficientes para isso. Portanto, é preciso que hajam soluções. E, porventura, esta era a oportunidade, na discussão da Lei das Finanças Regionais, uma discussão bem feita, com competência, com propostas, era a oportunidade para resolver um conjunto de coisas. Por outro lado, quero acrescentar ainda uma outra coisa muito importante, também não compreendo que neste quadro e no quadro do próprio Orçamento de Estado, o PSD não tenha feito nenhuma medida, nem tenha tomado nenhuma ação política relativamente àquilo que é o incumprimento total da Lei de Meios. Hoje, Gil Rosa, estamos a falar, só para ter uma ideia, estamos a falar de um incumprimento que vai ascender, até final de 2013, a 450 milhões de euros. Ou seja, a Madeira teria recebido até 2013 450 milhões de euros e não vai receber porque simplesmente o Governo da República não está a cumprir. E eu não tenho visto nenhuma palavra sobre essa matéria por parte do PSD. Antes, há aqui 2 questões que o Jaime Filipe e também o Carlos Pereira gostaria de usar a palavra. De dar algumas notas que me parecem importantes na sequência desta discussão. Em primeiro lugar, sobre a questão das alternativas. É claro que havia alternativas. E é preciso lembrar... Mas é bom que os políticos também falem disso. Exato, mas vamos falar disso. Que o povo muitas vezes sente é que toda a gente identifica os problemas e Gil, identifica a carga que existe aí. Mas soluções é que não aparecem muito. Só é demitir o governo. É preciso perceber porque é que chegamos até aqui. Roberto, é preciso perceber porque é que chegamos até cá, até este estado em que nós estamos. E é preciso lembrar que o governo PSD-CDS esteve lá 1 ano e, nesse ano, é bom que todos nós nos lembremos disso, foram ultrapassadas muitos dos requisitos que a Troika exigia. Houve coisas que este governo colocou em cima da mesa durante este ano que não eram exigidos pela Troika. E essa austeridade excessiva, ou acrescida à Troika, que a Troika tinha sugerido, houve uma austeridade acrescida. Eu lembro logo o corte do subsídio de Natal de 2011, que foi uma medida que não estava na Troika e que foi imposta pelo governo PSD-CDS, mas houve outras a partir daí. Os próprios cortes de subsídios não estavam previstos na Troika, como todos nós sabemos. E, portanto, esse acréscimo de sacrifício e de austeridade provocou uma espiral de recessão na economia que levou a que tivéssemos um buraco maior do que aquele que devíamos ter no déficit. E eu lembro que o PS disse uma coisa há 1 ano atrás, que se tivesse sido efetuado, não estávamos hoje na situação em que estávamos. E a situação era muito simples. Se tivéssemos pedido à Troika, na altura, mais 1 ano para o ajustamento, o tal ajustamento de chegarmos aos 3%, tivéssemos mais 1 ano, que aliás é o que vamos fazer, porque a Troika acabou por dar mais 1 ano, ou seja, devíamos estar nos 3% daqui a 1 ano e vamos estar nos 4,5%, quando a medida não era essa. E o PS, quando disse mais 1 ano, disse que ao ter mais 1 ano era possível não retirar um dos subsídios da administração pública. Ora, isto era suficiente para impedir a espiral de recessão que acabamos por ter. Porque retirar um subsídio da economia significa colocar a economia de rastros como colocou. E não retirar esse subsídio significava não chegarmos à situação em que estamos. E estamos numa situação que aconteceram 2 coisas importantes. Foi um buraco orçamental, ou seja, as receitas que estavam previstas não corresponderam, e o buraco foi quase de 4 mil milhões de euros. E outro buraco decorrente da espiral recessiva foi 1 milhão e tal, 1.500 milhões de euros. Mas deixe-me só terminar. E, portanto, esta atuação é uma atuação absolutamente lamentável do PSD-CDS e foi isto que levou à situação em que estamos. Agora, eu quero lembrar uma coisa. Eu ouvi atentamente o CDS e o PSD, o deputado Jaime Filipe e o deputado Lina Abreu, a falar sobre o orçamento com desdém deste orçamento. Mas é bom lembrar, e ainda bem que o estão a fazer, e é bom lembrar que foi o PSD e o CDS na Madeira que pediram ao povo para votar nestes partidos, PSD e CDS, para Lisboa, porque esses iam ser os partidos que arranjariam as melhores soluções para a Madeira. Ora, nós estamos, porventura, e ainda bem que concordam com isso, como os piores orçamentos de sempre. Não estamos, Lina Abreu, não estamos. Eu acabei de dizer o que é que estava a acontecer. Nós estamos a pagar os erros do PSD, do CDS, deste último ano. Deste último ano temos um buraco de 7 mil milhões de euros porque simplesmente quiseram acrescentar sacrifícios aos sacrifícios e a situação chegou ao ponto em que está. Portanto, há uma responsabilidade do PSD e CDS que não quer admitir. Sobre esta resolução, uma medida que é tomada tendo em conta precisamente aprofundar, digamos assim, a contenção da despesa.
Sim, esta medida vem na sequência daquilo que tem sido, que é o falhanço do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e, portanto, a fraca execução orçamental ou a execução orçamental diferente daquela que era desejada no quadro daquilo que foi a avaliação, que não é conhecida ainda, como sabe, por ninguém, a não ser pelo Governo Regional, que a mantém dentro da gaveta para que ninguém saiba o que é que se passa, o que é, de facto, uma forma de fazer política habitual no PSD, mas, do nosso ponto de vista, muito perversa para o futuro da própria Madeira, conforme parece-me óbvio hoje em dia. Mas eu quero lembrar que estes congelamentos das dotações são sobretudo ao nível do investimento, como parece óbvio. E ao nível do investimento estamos a falar em outubro deste ano, em outubro de 2012, de acordo com a execução orçamental, em termos de aquisição de bens de capital, nós executamos 43,4 milhões de euros. Estavam previstos em orçamento 286 milhões de euros. Isto significa que este congelamento vai congelar 240 milhões de euros de dotações do ponto de vista de investimento. É o que está nos orçamentos, quer no orçamento, quer na economia regional. Quer na dotação orçamental. Ora, o que é que isto significa? Isto significa aquilo que estamos a dizer. Este Governo Regional está a fazer um ajustamento das contas públicas através de duas coisas que são, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, duas coisas erradas. Por um lado, através de uma carga fiscal excessiva, já falámos sobre isso, muitos impostos, demasiados impostos sobre a economia que não consegue reagir. É normal que uma economia esteja já em exaustão fiscal pela dimensão de impostos que tem, ou seja, aumenta-se os impostos, mas diminui a receita. Portanto, isto é o que está a acontecer. Portanto, isto já não resulta. E, por outro lado, através da redução do investimento público. E porquê isto? Porquê que isto é mau? Porque, repare, quando o Governo diminui o investimento privado por causa da carga fiscal que está a impor, quando diminui o consumo por causa de retirar rendimentos das pessoas e aumentar os impostos, que é isso que também está a acontecer na Madeira, resta na procura interna, que é o principal motor de desenvolvimento da economia regional, resta na procura interna o investimento público. E dir-se, mas os senhores estavam contra o investimento público. Não, nós estávamos contra certo investimento público. Mas neste momento, entre não ter investimento público nenhum e ter um investimento público assim, tem que se ter alguma coisa. Porque, na verdade, o desemprego está a entrar num nível de tal forma catastrófico que este corre o risco de entrar numa calamidade social sem precedentes. E estamos a falar em 23, 24 mil desempregados, que pode crescer de repente para 30 mil desempregados. E depois não há quem agarre esta região. É muito complicado depois sustentar esta matéria. E, portanto, consideramos que estas medidas podem ser a tempestade perfeita para nós cairmos num fosso que nunca mais nos conseguimos levantar. Fica, Isto então, é muito grave. opinião. Deixe-me só dar uma nota que é importante. Muito Quero dizer, e uma nota que tem a ver com aquilo que o deputado Jaime Filipe disse há bocadinho. Eu acho que tem que haver vida para além deste plano de ajustamento. Tem que haver vida para além disto. Nós não podemos ficar agarrados a este plano. O Governo Regional tem que apresentar em cima da mesa propostas concretas. E de uma vez por todas, nós defendemos isso, é preciso pôr em cima da mesa e ir até ao fim das nossas forças, com a nossa credibilidade, coisa que o PSD não tem, mas com a credibilidade de um governo que seja credível, aguentar uma redução de impostos. É fundamental insistir com essa matéria. A Madeira ainda tem essas prerrogativas, não as perdeu. Tem um plano de ajustamento económico e financeiro, mas não perdeu as prerrogativas constitucionais, nem no orçamento, nem no mas está presa no por esse departamento. plano, Não está preso. Eu vou ler o que é que diz o plano em termos de receita. Em termos da receita está exigível até o final do ano de 2012. Até o fim do plano, apenas as deduções. Relativamente à questão da redução fiscal, até o final de 2012. O próximo orçamento de 2013 já deveria contemplar, do nosso ponto de vista, uma redução de impostos. Também a sua opinião sobre esta medida do Governo Regional. Bom, nós temos de ser muito claros relativamente à análise desta medida. Esta medida é uma medida avulso que o Governo Regional implementou agora, do ponto de vista social, e não é só pouco, como é manifestamente insuficiente para as necessidades que a região tem. E eu quero lembrar que, no mesmo dia em que o Secretário-Geral apresentou uma medida destas, que eu já falo das suas limitações, apresentou uma outra do aumento de 15% das rendas sociais. Ora, isto não é um governo com justiça social, isto é um governo completamente ao avesso e apenas apresentou uma medida para inglês ver, como se costuma dizer. É uma medida de maquilhagem para dizer que o governo tem algumas medidas sociais, mas isto não vale absolutamente nada. Mas isto não vale absolutamente nada para a questão que se está a falar. Aliás, e tem do ponto de vista da sua aplicação matérias que, confesso, eu não percebi, o Sr. Secretário não soube explicar e eu espero que o Sr. Deputado já me explique. Perdão? O PS também votou a favor desta medida? Sim, votou a favor. E votamos a favor de qualquer medida que venha de encontro àquilo que são as necessidades sociais. Agora, esta medida não tem pés nem cabeça, eu vou-lhe dizer porquê. Olha, esta medida é assim, tem 1,2 milhões de euros, orçamentados. Temos 22 mil desempregados. O Sr. Secretário diz que afinal é só para 100 famílias e vai utilizar 100 mil euros. Se fizermos contas, dá 500 euros por cada mês, por cada família. Ora, todos nós, eu não sei que tipo de arrendamento social é que o Sr. Secretário utiliza, porque 500 euros num arrendamento social por mês é muito dinheiro. Estes são casas que estão no mercado. E não é para ajudar na totalidade, não é? Não é para a casa em geral. Qualquer que seja a casa, são 500 euros por mês. É muito dinheiro o que está em casa. Mas isto é, mas eu estou a fazer contas. Estou a fazer as contas que o Sr. Secretário apresentou. Portanto, são estes os valores. E, portanto, por outro lado, não percebo porque é que são 100 famílias, não percebo porque é que são 100 famílias, quais são os critérios que foram utilizados para isto. Enfim, de qualquer maneira, sintetizando,
uma medida desta natureza é muito importante para a situação em que a Madeira está, não há dúvidas nenhumas. Esta medida avulso não tem sentido nenhum, sobretudo quando o Governo Regional, e eu quero lembrar, aumentou impostos, aumentou 15% dos transportes e dos passos, aumentou 15% dos combustíveis, incluiu taxas moderadoras, enfim, o Governo Regional criou e colocou em cima das famílias enormes sacrifícios e aumentos significativos e agora apresenta uma medida, Gil Rosa, não é várias medidas, é uma medida e faz disto um alarido como se estivesse a criar um plano próprio de apoio social. Obviamente não está a fazer isso, isto é lamentável. Sobre um assunto que foi muito importante e que passou em passão aqui, e não falou disso, que tem a ver com a circunstância de que o deputado Lina Abreu e o deputado Jaime Filipe disseram, e eu concordo, e aliás temos vindo a falar disso, da necessidade de que é preciso rever este plano. Ora, quando um secretário vai a uma Assembleia e faz esta atrapalhada que fez e que ficou claro aqui pela explicação que o senhor deputado Jaime Filipe Ramos deu, percebe-se que este governo não tem credibilidade para negociar o que quer que seja. E este reside o problema exatamente do plano de ajustamento da Madeira. É que nós não temos um governo credível para, junto do Governo Nacional, poder discutir com uma proposta séria. E este é o problema principal da Madeira neste momento. Os dados, enfim, que são muito... Enfim, são rudimentares ainda, exatamente, são rudimentares, sim. Não, mas independentemente dos dados... parte de um documento vasto. Um documento maior, sim. Independentemente dos dados, eu queria dizer que isto é mais um dos segredos mais mal guardados do PSD ao longo dos anos, ou seja, além da dívida, como sabem, o PSD também durante anos disse várias vezes e durante longos anos que a dívida era sempre muito menos do que aquela que acabou por ser. Ora, a pobreza foi a mesma coisa. O deputado Lina Abreu já referia aquilo que o secretário regional, de forma absolutamente com uma desfaçatez, sem limites, andou a dizer durante anos de que era apenas 4%, e nós sabemos muito bem que não é 4%, e os estudos têm demonstrado isso. Eu quero dizer que, além deste estudo, houve outros estudos que incidiam sobre o mesmo período. Este incidiu até em 93 e 2009, e houve outros estudos. Por exemplo, o Banco de Portugal fez exatamente em 2010, um relatório da primavera do Banco de Portugal de 2010, que se chamava Novos Factos sobre a Pobreza em Portugal, e apontava já que a Madeira era uma das regiões com maior proporção de pobres em Portugal, com cerca de 30% de pobreza em Portugal. Portanto, é um dado que já tem vindo a ser reiterado entre vários estudos. O próprio INE tem um estudo em que aponta a região da Madeira, a par do Alentejo, como as regiões com mais risco de pobreza. E, portanto, estamos a falar de vários estudos que chegam e que levam e que conduzem à mesma conclusão. Foram realizados com base em números até 2011, 2010, 2011. Exato. Que não refletem a realidade mais recente. Não refletem. O que significa, era isso que eu ia chegar, o que significa que estes valores, ou estas conclusões, ainda são mais preocupantes, porque a partir de 2010 entramos num clima de austeridade terrível, com sacrifícios terríveis, com prestações sociais a diminuir, ou seja, uma das conclusões curiosas do estudo tem a ver precisamente com a conclusão, que para mim parece muito importante, aliás, como resposta àquilo que tem sido a atitude do CDS, que é o grande contributo das políticas sociais para a redução da pobreza, e o CDS o que tem feito no governo nacional é basicamente reduzir prestações sociais. Tem reduzido as prestações sociais, não tem aumentado, tem reduzido as prestações sociais. Aliás, a redução da despesa, Sr. Deputado, a redução da despesa... Em 2012, a Madeira vai beneficiar... Deixe-me só lhe dizer, a redução da despesa no Orçamento de Estado, a redução da despesa no Orçamento de Estado, 1.000 milhões de euros, é à custa de prestações sociais. É à custa de prestações sociais. Ou seja, o Governo, já como está a dizer isso, o Governo do PSD-CDS tem sido o responsável por destruir este edifício de política social que nós tínhamos no país, está a destruir e sabe o que é que está a transformar? Está a transformar num edifício de esmola social, porque sabe qual é a conclusão que eu chego? O Governo do PSD-CDS faz assim. Retira prestações sociais em 1.000 milhões de euros e depois o ministro Mota Soares aparece e diz assim, nós vamos criar 130 cantinas sociais, nós vamos dar comida na boca dos pobres. Ora, isto é uma política de esmola, isto não é uma política de prevenção social, isto não é uma política de apoio social, isto não é uma política de esmola, nós estamos completamente contra isso. E, portanto, voltando à questão, o que está aqui em causa, para concluir, voltando à questão, esta conclusão sobre a Madeira de estar na cauda em termos de regiões, em termos de pobreza, ou melhor, no topo em termos de pobreza, na cauda em termos de rendimento, é de facto muito preocupante, sobretudo por aquilo que disse, que não reflete ainda toda esta austeridade que está a ser implementada pelo governo do PSD na Madeira. E, portanto, tudo o que está a passar aqui na Madeira pode se agravar ainda mais com esta austeridade. E eu quero dar outro número, só para terminar, que é muito importante. Se olharmos para aquilo que é os dados dos contribuintes regionais, percebemos uma coisa que é assustadora e penso que todos nós compreenderemos isso. É que 108.351 contribuintes ganham até 4.890 euros. E 30 mil contribuintes ganham até 7.410 euros por ano. Significa que nós temos 66% da população regional que ganha entre 350 euros por mês e 510 euros por mês. Isto é catastrófico. Dados esses números